Eu sou Antônio José, de família, Antônio José Ferreira é o meu nome. Eu sou filho de uma segunda família que meu pai fez. A minha ascendência negra é de origem paterna. Meu pai é filho de uma mulher negra que era filha de uma escrava. É uma família comprada. Essa família, ela é em Uberaba, Minas Gerais. Meu pai nasceu em 1902 do século passado, faleceu em dezembro de 1965 do século passado. Ele fez duas famílias. A segunda família, que é a que eu tomo parte, tem por materno uma mulher que era agregada de fazenda na região de Pirenópolis. Minha avó, minha mãe, eram agregados de fazendas, de famílias ricas de Pirenópolis. Minha mãe foi empregada doméstica. Meu pai conhece minha mãe no final dos anos 40 para o começo dos anos 50, junta com ela. Ele já tinha uma família, fez outra família. Essa outra família são 5 filhos. Eu sou o único homem, as 4 outras são 4 Marias. São irmãs que eu tenho. Dessas 4 irmãs, em setembro de 2019, eu perdi a irmã que eu era mais, que eu sou o varão. A minha irmã, que eu era 1 ano e 8 meses mais velho, eu perco. Uma pessoa com relação muito forte comigo. Então, eu fundamentalmente sou o homem de uma família de mulheres. Eu, quando estava começando a estudar para fazer o que seria o segundo grau, Você nasce em Pirenópolis? Não, eu nasço em Anápolis em 1951, eu sou de março de 1951. Minha história de escola, enfim, nos anos 60, eu fui aluno do Colégio São Francisco de Assis, era a escola particular dos irmãos dos padres franciscanos. Eu deixo, por força da perspectiva de uma expulsão, eu fui expulso do Colégio São Francisco por uma questão de uniforme. Nós tínhamos, por ser uma escola religiosa, um uniforme de gala, e nós éramos, como alunos do São Francisco, alunas religiosamente comungar toda a primeira sexta-feira do mês. As aulas na escola eram... nós tínhamos aulas de 7h15 a 11h40. Naquela sexta-feira, a gente tinha 2 aulas e depois era missa e comungar, enfim, era congraçamento. Eu, por não ter levado em consideração essa questão de uniforme de gala, porque eu fui com o uniforme errado. Resumo, eu fui expulso da escola, fui para Uberaba viver, fiquei 1 ano e meio em Uberaba, concluo o primeiro grau em Uberaba em 1968. Em 1969 eu volto e venho para Brasília. Você vem sozinho? Aí eu vim só. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. Eu não tinha completado 18 anos. Eu só vou completar 18 anos em março. Eu vim em fevereiro de 69. Vim de carona, de madrugada para cá. Resumo. Aqui eu fiz buscar fazer o meu segundo grau. Eu fui aluno da CASEB à noite, no primeiro ano colegial. Depois eu fui aluno do CEMEB, o Centro de Ensino Médio Elefante Branco, o segundo ano colegial. E o terceiro ano colegial eu me transferi para o CIEM, que era o Centro de Ensino Integrado, que era uma escola experimental da Faculdade de Educação da UNB, aqui na L2 Norte, onde era o CIEM. Hoje, o antigo prédio do CIEM na L2 Norte é o ambulatório do Hospital Universitário. Ali, aquela foi uma experiência da Faculdade de Educação. Quando eu me transfiro para o CIEM, a universidade fecha, o CIEM vira uma escola da Secretaria de Educação. Eu fiz o terceiro ano colegial lá e eu entro em
janeiro de 1972, via vestibular. Naquela época o UNB só tinha um vestibular por ano, o vestibular de janeiro, eu passei para o curso de Geografia. Naquela época a Geografia era do Departamento de Geociências, que era Geografia e Geologia na Universidade de Brasília. Nessa vida, eu tenho um trabalho que o primeiro emprego meu foi auxiliar de manutenção de elevador na OTS. Depois eu sou contratado como servente de sala de aulas da Fundação Educacional. Eu fui trabalhar no ginásio da Asa Norte, na L2 Norte, lá em frente a 403, 402 Norte. E eu quero frisar uma questão, porque em setembro de 1973, um estudante colombiano chamado Tarcísio, ele passa por Brasília, a gente encontra ele na porta do velho bandejão da Universidade de Brasília. A gente trouxe pedaço de bife, um pouco de salada, enfim, era a maneira que a gente fazia quando a gente ajudava quem tinha problema de pagar a taxa do bandejão. O bandejão era um prédio de madeira. O Tarcísio, a gente leva ele... Eu morava numa república, no bloco 60, da 406 Norte. Nós éramos 5 estudantes que alugava o fundo metade de um apartamento na Asa Norte, na 406 Norte. E o Tarcísio ficou uma semana, e quando ele vai embora, ele era um cartunista e ele fez o cartoon dos estudantes daquela república, e em cima do meu cartoon ele botou Cafura. Cafura, essa questão gerou o que virou a minha imagem como ser, porque de Cafura derivou Cafu. O que significa Cafura? Aí era questão de jogar bola na universidade. Aí Cafu, que é o masculino de Cafua, porque Cafua são masmorras, onde se puniam negros e negras. A masmorra no Brasil colonial era uma maneira de punir brutalmente um negro ou uma negra. Era uma prisão de condições estupidamente desumanas e brutas. Cafu, em seguida, não tem como, porque meu apelido original de casa é Toninho, o Toninho desaparece. Cafu, eu tenho essa história, eu quero reduzi-la, resumi-la, porque em seguida eu viro Cafu na geografia e, por força de uma vaga, de uma oportunidade que surge no começo de 1976, na estrutura do Colégio Objetivo, que tinha chegado em Brasília em 1974, como uma grande escola de São Paulo que se instalou aqui. Eu fui fazer um teste para 16 aulas de geografia, para 16 turmas de primeiro ano colegial pronto. Eu passo nesse teste, eu começo a dar aula, e eu fui professor do Colégio Objetivo de março de 1976 a agosto de 1982. Eu dei aula aqui, eu dei aula em Goiânia, eu dei aula em Uberlândia, participei da fundação do Colégio Objetivo, do curso pré-vestibular Objetivo em Uberlândia, isso é 1979, 1980. Eu fui, em seguida, quando deixo o Objetivo, eu viro professor do Maristão. Então eu tenho uma história de sala de aula, de muitas aulas de cursinho, inicialmente em 2 escolas grandes, em 2 escolas da elite, em 2 escolas que não tinham alunos e alunas negras, eram pouquíssimos.
Então, o Cafu, que ganha uma dimensão na cidade e que eu tenho que dizer, posteriormente, a perspectiva de candidatura, é essa história de sala de aula que vai ressonar dentro das urnas. Quem me elege deputado distrital em 1994 é a classe média. Eu fui eleito no Lago Norte, no Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Guará, Taguatinga. Apesar de eu ter tido voto em toda a cidade, mas foram famílias dos meus ex-alunos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A minha relação com a questão racial, ela é uma construção que ganha em mim um papel quando eu convivo com os companheiros que constituíram, no começo dos anos 80, dentro da estrutura do PT do Distrito Federal, a Comissão do Negro, que é produzir o jornal da Comissão do Negro do PT. A questão do negro, eu não tenho ela despertada na minha caminhada, na minha trajetória dentro da Universidade do Brasil. Nós éramos resquícios, nós éramos mínimos. O número de alunos negros, quando eu entrei na Universidade. A Universidade de Brasília era cotada, mas 98% dela branca. Eu, quando fui aluno da Universidade de Brasília, o número de alunos negros e negras que a UNB tinha era muito restrito, muito pequeno.